Marc Cucurella tem 26 anos, um contrato com o Chelsea, uma Eurocopa conquistada pela Espanha e uma trajetória que passou por Brighton, Manchester City por empréstimo e pelo futebol catalão antes de chegar ao clube londrino, numa transferência que custou aproximadamente 62 milhões de euros em 2022. Ele é um lateral esquerdo com características específicas que o diferenciam da média da posição. Joga com a bola, pressiona com inteligência, tem capacidade de participar da construção desde a linha defensiva e consegue cobrir espaços com uma leitura tática que vai além do que a maioria dos laterais do futebol mundial oferece. Quando o nome dele aparece numa especulação envolvendo o Flamengo, a reação imediata de quem acompanha futebol com atenção não é de surpresa, mas de curiosidade calculada. Porque Cucurella faz sentido como perfil. A questão é se faz sentido como negócio. E é exatamente por essa distinção que esta análise precisa começar. O Flamengo tem, há alguns anos, uma carência estrutural na lateral esquerda que o clube não conseguiu resolver de forma definitiva. Felipe Luís, enquanto jogador, foi por mais de uma década o padrão de excelência naquela posição, tanto pelo clube quanto pela seleção brasileira. Sua transição para o comando técnico deixou um vazio que não é apenas simbólico, é funcional. A lateral esquerda ideal para o modelo de jogo que ele quer implementar precisa de um jogador que entenda futebol de forma ampla, que saiba quando atacar e quando proteger, que tenha qualidade técnica para participar das trocas de passe em espaços reduzidos e que tenha condição física para manter essa intensidade ao longo de uma temporada inteira. Esse perfil é raro, e Cucurella é, objetivamente, um dos jogadores que se encaixa nessa descrição com mais precisão do que qualquer nome disponível no mercado brasileiro hoje. Mas antes de avançar na análise tática, é preciso enfrentar o número. O Chelsea pagou 62 milhões de euros por Cucurella. Isso não significa que ele vale hoje o mesmo valor, especialmente considerando que sua primeira temporada no clube inglês foi marcada por adaptação difícil e rendimento abaixo do esperado. O mercado de transferências funciona com base em desempenho recente, idade e potencial de revenda, e o espanhol passou por um período de questionamento público que afetou sua percepção de valor. Ainda assim, qualquer negociação realista com o Chelsea por Cucurella envolveria uma taxa de transferência na faixa de 30 a 45 milhões de euros, dependendo do momento da janela, do interesse de outros clubes e da disposição do próprio jogador de aceitar uma mudança para o futebol sul-americano. Convertido para reais, estamos falando de uma taxa de transferência entre 180 e 270 milhões de reais, numa operação que ainda incluiria um dos maiores salários da história do futebol brasileiro para um lateral. Mesmo com reduções negociadas, um jogador com o histórico europeu de Cucurella dificilmente aceitaria valores inferiores a 3 a 4 milhões de reais mensais, o que representa um compromisso de mais de 150 milhões de reais apenas em remuneração num contrato de 3 anos. O investimento total, portanto, ultrapassa os 400 milhões de reais numa estimativa razoável. Isso é viável para o Flamengo? Financeiramente, o clube tem capacidade de estruturar essa operação, especialmente com mecanismos de parcelamento, participação em direitos de imagem e patrocínios vinculados ao nome do jogador. Mas a pergunta que precisamos responder não é se o Flamengo pode fazer isso, é se esse é o melhor uso possível desse volume de capital dentro de um projeto esportivo coerente. Vamos entrar na análise tática com mais profundidade, porque é onde o argumento mais interessante desta operação se constrói. Felipe Luís jogou durante anos num modelo que exigia do lateral esquerdo muito mais do que apenas marcar e cruzar. No Atlético de Madrid de Diego Simeone, ele precisava entender os momentos de compactação defensiva, de saída em progressão pelo corredor e de participação ativa nas trocas de passe que criavam os espaços para os atacantes. Esse modelo, de certa forma, está sendo replicado no Flamengo que ele está construindo como treinador. Um lateral que apenas desce pela linha e cruza não serve a esse sistema. É preciso de alguém que leia o jogo de forma mais ampla. Cucurella faz exatamente isso. Ele não é um lateral de velocidade explosiva que vive de dribles e cruzamentos na área. Ele é um lateral de posse, de pressão organizada, de cobertura inteligente de espaços e de participação constante na construção das jogadas. No Brighton de Graham Potter, ele foi uma peça central de um sistema de alta intensidade que impressionou o futebol europeu pela qualidade de jogo coletivo. Essa formação o torna um jogador com compreensão tática que poucos laterais no mundo têm aos 26 anos. Esse ponto da idade é relevante e precisa ser sublinhado. Diferente das análises que fizemos sobre jogadores mais velhos ou com histórico de lesões, Cucurella está na faixa etária de máxima produtividade para um lateral.
Aos 26 anos, com toda a experiência europeia que acumulou, ele está entrando nos melhores anos da sua carreira como jogador de posicionamento e inteligência. Um contrato de 3 a 4 anos com Cucurella não seria um investimento em declínio, seria um investimento em consolidação, o que muda radicalmente a equação de risco. A comparação mais direta dentro do próprio Flamengo é inevitável. Felipe Luís, como jogador, tinha um perfil parecido em termos de função dentro do sistema. Não era o mais veloz, não era o que mais cruzava, mas era o que mais entendia o jogo, e o que mais contribuía para a organização coletiva do time. Cucurella tem características similares, com a adição de uma intensidade de pressão que o próprio Felipe Luís valorizava como treinador. Existe, portanto, uma coerência quase poética nessa especulação. O treinador que foi referência na posição, buscando um jogador que pensa o futebol de forma parecida para jogar onde ele jogou. Mas há um risco de adaptação que precisa ser considerado com seriedade. Cucurella nunca jogou fora da Europa. O futebol espanhol e inglês são os únicos contextos que ele conhece como profissional. A adaptação ao Brasileirão, com suas particularidades físicas, climáticas e de ritmo de jogo, representa um desafio real. Não é incomum vermos jogadores europeus chegarem ao Brasil com credenciais sólidas e demorarem 6 meses ou mais para entender as exigências específicas do futebol local. Num investimento dessa magnitude, 6 meses de adaptação abaixo do esperado tem custo financeiro e esportivo que precisa ser calculado. Existe também a questão do contexto competitivo. Cucurella jogou Champions League, enfrentou os melhores atacantes do mundo regularmente e foi titular em competições de altíssimo nível. O Brasileirão oferece desafios diferentes, não necessariamente menores em termos de exigência física, mas claramente diferentes em termos de nível técnico coletivo dos adversários. A questão é se um jogador acostumado com aquele nível de exigência encontraria no futebol brasileiro o estímulo competitivo necessário para manter o rendimento elevado semana após semana. Alguns jogadores se beneficiam de um ambiente de menor pressão técnica para elevar o próprio rendimento individual. Outros precisam da pressão constante dos grandes jogos europeus para se manter no nível máximo. Cucurella, pelo que sua carreira indica, pertence ao primeiro grupo, o que é uma boa notícia para esse argumento. Do ponto de vista do retorno financeiro, a análise precisa separar 2 componentes distintos. O primeiro é o retorno esportivo direto, títulos, desempenho em competições, contribuição para resultados que têm valor financeiro pelo prêmio de campeonatos e pela participação em fases avançadas da Libertadores. O segundo é o retorno de marca, visibilidade internacional, vendas de camisas, atração de patrocinadores e posicionamento do clube como destino de jogadores europeus de qualidade. No primeiro componente, Cucurella entrega consistência. Não é um jogador de gol ou de assistência frequente, mas é o tipo de peça que eleva o nível coletivo de forma que os números não capturam completamente. Times com laterais de alta qualidade tática cometem menos erros defensivos, têm mais opções de saída de bola e criam mais situações ofensivas pelo lado porque o adversário precisa respeitar a presença daquele jogador. Isso tem valor esportivo real, mesmo que não apareça diretamente nas estatísticas. No segundo componente, o retorno de marca é menor do que seria com um atacante de alto perfil, porque laterais, por mais qualificados que sejam, raramente movem o mercado de camisas e patrocínios da mesma forma que jogadores de criação ou finalização. Cucurella tem seguidores, tem presença nas redes sociais e tem o peso da Eurocopa no currículo, mas não é um nome que por si só abre mercados novos para o Flamengo da forma que um Rodrigo ou um Gabriel Jesus fariam. Isso não é uma crítica à contratação, é uma calibração do argumento. O valor de Cucurella para o Flamengo seria primordialmente esportivo, tático e de qualificação do elenco, não de impacto comercial imediato. E para um clube que já tem a maior torcida do Brasil e uma receita consolidada, investir em qualidade tática antes de investir em marketing de jogador é, na verdade, uma decisão mais madura e mais inteligente do que parece à primeira vista. A questão final que esta análise precisa responder é a seguinte: num elenco com as necessidades específicas do Flamengo atual, Cucurella é a prioridade correta para esse volume de investimento? A resposta honesta é que depende de como Felipe Luís hierarquiza as lacunas do seu elenco. Se a lateral esquerda é identificada como a posição que mais limita o potencial do time, então Cucurella faz sentido completo como investimento, mesmo com o custo elevado. Se há posições mais urgentes, como um segundo volante de nível internacional ou um atacante de borda com capacidade de decisão, então o capital poderia ser alocado de forma mais eficiente em outro perfil. O que esta leitura crítica conclui é que marque Cucurella pelo Flamengo é uma operação com fundamentos táticos excepcionalmente sólidos, com risco controlável para um clube do porte do Flamengo, e com um elemento de coerência de projeto que raramente aparece em especulações de mercado. Não é uma contratação de impacto imediato de marketing, é uma contratação de construção, de elevação do nível coletivo, de preenchimento de uma lacuna estrutural com um jogador na melhor fase da carreira. Se o Flamengo tem clareza sobre o tipo de clube que quer ser nos próximos 4 anos, Cucurella é exatamente o tipo de peça que um projeto sério coloca no lugar certo, pelo motivo certo, na hora certa.